Luz em meio às trevas. Uma trajetória de fé e esperança de uma família ante um dos cenários mais terríveis da história da humanidade. Você será transportado para os sombrios tempos da peste negra e da perseguição realizada pela Inquisição em meados do século XIV. Entre a peste e a espada. Era meados do século XIV, e uma sombra sinistra pairava sobre a Europa. A peste negra, uma terrível pandemia de peste bubônica, varria implacavelmente as cidades e aldeias, ceifando vidas sem piedade. Nas cidades amuralhadas, onde as ruas estreitas eram aglomeradas pela agitação cotidiana, a morte, silenciosamente, se esgueirava pelos becos, tornando-se um espectro assustador, temida por todos os moradores. As ruas, antes repletas de vida e alegria, estavam agora vazias e silenciosas, exceto pelos gemidos dos aflitos e os gritos daqueles que perdiam seus entes queridos. Em uma pequena vila situada entre as montanhas, os aldeões viviam em constante temor. A peste negra não poupava ninguém, e em questão de semanas, famílias inteiras eram dizimadas. Lágrimas e lamentos ecoavam nos campos e nas casas de pedra, enquanto sobreviventes enterravam seus entes queridos em covas coletivas improvisadas. O pavor e a impotência dominavam seus corações. Enquanto a noite caía sobre a cidade, as sombras pareciam se estender ainda mais, trazendo consigo uma atmosfera de desesperança. Os gritos de agonia e tristeza enchiam o ar enquanto as famílias perdiam seus entes queridos. Os corpos eram empilhados nas ruas, aguardando a difícil tarefa dos coveiros. Além da ameaça física da doença, outra sombra pairava sobre a região: a Inquisição, empenhada em encontrar e condenar supostos hereges, propagava um clima de medo e suspeita. Muitos destes cristãos se reuniam às escondidas para orar e procuravam encontrar consolo uns nos outros, compartilhando suas angústias com as almas afins. A peste negra e a Inquisição continuavam a lançar sua sombra escura sobre a Europa, deixando um rastro de devastação e sofrimento. Apesar de tudo, alguns corações permaneciam corajosos, resistindo à adversidade e defendendo suas crenças até o último suspiro. Em meio ao caos neste vilarejo, os domésticos da fé, mesmo diante do sofrimento e pela perseguição dos inquisidores, tinham vidas fortalecidas e com uma capacidade inabalável, a ponto de escolher as inúmeras almas angustiadas pela praga. De fato, aqueles servos de Deus carregavam uma essência que transmitiam às muitas famílias daquele vilarejo, uma esperança que estava além de superar a morte que rondava a cada dia. As batalhas da família Dortzy. Um dos lugares de encontro entre os cristãos era a hospedaria do Sr. Wand, um senhor piedoso e muito respeitado por todos naquela região. O local era fácil de localizar em decorrência do relógio que estava no alto do prédio, em frente à praça central. Com o aumento do contágio, a hospedaria passou a ser usada para o acolhimento das famílias aflitas. Neste lugar, os cristãos oravam e consolavam a todos, com muito amor e ternura. A presença daqueles fiéis exalava uma paz que não podia ser expressada através de simples palavras. Dentre os domésticos da fé, havia uma família que se destacava pela ousadia nas palavras de consolo, bem como na amabilidade e nos lindos cânticos genuínos de fé. A família Dortzy lidava com muita sabedoria todo tipo de adversidade. Em meio a essa tragédia, os Dortzy lutavam veementemente para sobreviver e escapar das garras da morte, seja pela praga ou pelos inquisidores. O pai da família, o homem de cabelos grisalhos, chamado Thomas, trabalhava como agricultor.
lutando diariamente para colocar comida na mesa. Sua esposa, Elizabeth, uma mulher corajosa e dedicada, cuidava dos afazeres domésticos e das crianças. O casal se esforçava ao máximo para transmitir aos filhos o genuíno evangelho, mesmo diante da perseguição. Eles tinham 3 filhos. A mais velha era Catherine, uma adolescente de 15 anos. Ela transmitia a mesma força e intrepidez de seus pais, ajudando-os nas tarefas do lar e, principalmente, nos cuidados às famílias enlutadas. A pequena Emily, de 10 anos, com cachos dourados e olhos brilhantes, possuía um coração puro e gentil. E por último, o caçula, Daniel, um menino de 8 anos, com sardas no rosto e cabelos castanhos, cheio de energia e curiosidade. A família vivia em um pequeno chalé, um pouco distante do vilarejo, cercada por campos e florestas. Mesmo distantes, os Dordtsen caminhavam milhas de distância, cuja trajetória era carregada de um propósito sublime: servir os muitos necessitados. Numa noite escura e chuvosa, na hospedaria do Serwant, os Dordtsen e alguns cristãos se reuniram às escondidas para orar e cuidar das muitas almas angustiadas pela peste. Aqueles irmãos aproveitavam para transmitir o evangelho genuíno, diferentes das crenças impostas pela igreja daquela época. Sem que soubessem, um espião do clero havia se infiltrado no grupo e relatava seus encontros secretos aos inquisidores. Logo, a notícia chegou aos ouvidos dos inquisidores e da população local, e a ira daquela igreja se voltou contra eles. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com trovões e nuvens carregadas, como se uma própria natureza lamentasse a tragédia que se aproximava. Homens armados chegaram à vila, liderados por inquisidores cruéis, prontos para punir os supostos hereges. Aterrorizados, os aldeões assistiram suas casas serem invadidas e seus amigos e familiares serem arrancados de seus braços. Ao avistarem os opressores, os Dordtsen tiveram pouco tempo para fugirem, levando consigo poucas roupas e a esperança em seus corações. Gritos ecoaram no ar enquanto os fiéis eram atirados à fogueira ardente. As chamas devoravam suas vidas, mas eles permaneciam firmes na fé e na palavra. Alguns sussurravam preces e outros olhavam para o céu em busca de conforto na iminência do martírio. Quando a morte se aproxima. A família Dordtsen tentava diversas medidas para escapar dos inquisidores. Durante o inverno, buscaram abrigo na floresta, longe das áreas densamente povoadas. Passaram semanas vivendo em uma cabana rústica, mas a doença continuava se espalhando e eles precisavam avançar para longe do contágio. Com o passar do tempo, o alívio veio, quando os inquisidores se distanciaram do esconderijo onde eles estavam. Mas a leve sensação de refrigério se esvaziou repentinamente, no momento em que Thomas sentiu os primeiros sintomas da temível praga. O sofrimento e angústia tomou conta de todos. Thomas sabia que não poderia confiar seus bens mais preciosos para qualquer um, e ele era o mais forte e capaz de enfrentar os soldados do clero. Em pouquíssimo tempo, Catherine e seus irmãos olhavam para o pai, definhando na enfermidade. E Elizabeth não tinha mais forças para segurar as lágrimas e o grande desespero. Elizabeth orava incansavelmente, implorando a Deus para curar Thomas e poupar seus filhos da morte que os perseguia. Catherine segurava Emily e Daniel nos braços, louvando para acalmar o ambiente e as crianças. Enquanto isso, Thomas lutava para respirar, isolado no canto da casa, contendo os gemidos para não causar mais desespero à família. Os olhos de Thomas estavam vermelhos e cansados, mas ele não desistia. Catherine olhava para aquele cenário e fez uma prece para Deus, para que ela tivesse uma direção específica para encontrar a cura de seu amado pai.
corpo de Thomas estava cada vez mais fraco, e a sua vida pendia por um fio. A família continuava orando, sem perder a esperança e a fé inabalável. Em um curto espaço de tempo, Catherine acabou adormecendo e teve um sonho revelador. Catherine se via numa longa estrada além do vilarejo, depois das colinas. Ela se deparava em frente de uma humilde cabana, onde morava um ancião. De repente, Catherine escuta uma mensagem: "Vá até o meu servo. Ele já sabe o que fazer para salvar seu pai." Então ela acorda do sonho com esta mensagem latente em sua mente. Catherine se lança diante de sua mãe, contando-lhe o sonho que teve e expondo detalhes acerca do ancião que ela havia visto. Era calvo e que suas vestes eram diferentes, feitas de peles de urso, amarradas com um cinto de ouro. Elizabeth ficou espantada pelas características que ela estava ouvindo e logo revelou para sua filha que o ancião era um profeta que se chamava Eliú, o homem pelo qual lhes ensinou acerca do evangelho genuíno, antes mesmo de Catherine nascer. Elizabeth, sentindo os primeiros sintomas da praga, não tinha outra alternativa senão enviar os 3 filhos ao encontro do profeta. Catherine pegou um manto, a fim de se protegerem do frio, e partiram rumo à cabana do profeta Eliú. Os soluços de despedida de Emily e Daniel ecoaram pela casa vazia, enquanto Elizabeth abraçava o marido desesperadamente, sem ter a última chance de abraçar os filhos, pois certamente eles seriam infectados pela peste. Catherine sabia que todo segundo era crucial nesta contagem regressiva e que toda a esperança estava nesta missão de encontrar o profeta. Algum tempo depois, Eliú avistou a jovem e seus irmãos correndo em direção à sua casa. Eliú era sábio e compassivo. Ouviu atentamente a história da família. Comovido pela fé que eles tinham, mesmo diante da adversidade, ele tomou os cavalos e foram até o esconderijo da família, a fim de agir na instrução de Deus. A prova de uma fé genuína. No caminho para o esconderijo da família Dorsey, os vigias do clero avistaram os cavalos e, identificando o profeta com Catherine e seus 2 irmãos, começaram a persegui-los à distância sem serem descobertos. O profeta percebeu que eles não estavam sozinhos e decidiu entrar por dentro do vilarejo. O profeta percebeu uma instrução de Deus e disse para as crianças: "Louvem a Deus com os cânticos que vocês costumavam a cantar na hospedaria." Catherine e as crianças obedeceram de maneira tímida. O profeta acrescentou que eles deveriam louvar com a mesma intensidade e fé, pois o Senhor faria maravilhas diante de uma grande nuvem de testemunhas. Elas louvaram com todo o fôlego, enquanto passavam em frente à hospedaria do Sr. Wand. O silêncio daquele vilarejo foi tomado por hinos que emanavam paz e esperança. As famílias saíram de seus lares e, ao avistarem aquela cena, dezenas começaram a seguir aquela comitiva. A estratégia do sábio profeta foi ganhando forma. Uma multidão estava acompanhando a comitiva. Ao mesmo tempo, eles estavam seguros de um iminente ataque dos inquisidores. Ao pôr do sol, eles chegam no esconderijo, na expectativa de encontrar seus pais com resquícios do fôlego de vida e receberem a cura milagrosa. Diante dos prantos de angústia e amargura das crianças, os inquisidores se aproveitaram para lançar palavras contra a família Dorsey, afirmando que eles estavam sofrendo por conta de suas heresias. Os inquisidores mantinham-se frios e resistentes, até que o profeta apontou para eles, anunciando a seguinte mensagem de juízo: "Eis que vocês serão alimentados com absinto e beberão água venenosa, porque alimentaram a multidão com falsidades e derramaram sangue de inocentes sobre esta terra. Por não se achar arrependimento em vossos corações,
serão ceifados. Naquele mesmo instante, aqueles soldados começaram a gritar, e aos poucos caíram por terra sem vida. A multidão ficou estarrecida por conta daquele terrível sinal contra aqueles homens ímpios. Ninguém se movia naquele lugar, cujo ambiente estava envolto de uma densa sensação de medo. O ancião retornou para a cabana e, olhando para Catherine, sorriu, com um sinal de positivo com a cabeça. Catherine sentiu a seguinte ordem em seu coração: louve ao Senhor. Catherine fechou os olhos e, com as mãos em seu coração, elevou a sua suave voz com a seguinte frase: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A frase que Catherine recitava era envolvida por uma linda e inédita melodia. Uma paz incomensurável invadiu aquela casa e envolveu a todos. Emily e Daniel louvavam juntamente com Catherine, amplificando este cântico para além das paredes da cabana. Inexplicavelmente, a multidão passa a vislumbrar uma áurea sobre aquela casa, uma luz em meio às trevas. De repente, as vozes daquelas crianças foram preenchidas pelas vozes de Elizabeth, e, para a surpresa de toda a multidão, a voz de Thomas também surgiu. A cada repetição daquela frase, as vozes estavam cada vez mais fortes. Aos poucos, toda a multidão estava envolvida de uma enorme alegria e paz. Thomas, Elizabeth e seus filhos saem da cabana. Não havia qualquer sinal de ferida, e toda a multidão, tomada por esta glória, louvavam a Deus. Aqueles que testemunharam o poder da fé e a cura milagrosa de Thomas e de Elizabeth ficaram maravilhados. A história dessa família, que começou com uma família pobre lutando para escapar da peste negra, evoluiu para um símbolo de esperança e redenção. Seu legado duraria séculos, sendo passado de geração em geração, inspirando outros a encontrarem força, coragem e fé, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, a vila e sua família se tornaram uma história lendária. Uma história de milagres, devoção e o poder transformador da fé cristã. Seu exemplo ressoou através dos séculos, ensinando as pessoas que, mesmo diante das maiores adversidades, a fé pode iluminar o caminho e trazer cura e esperança para todos.